Olá, seja bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Parlamento Aberto. No programa de hoje vamos falar sobre reforma tributária e São Paulo. A reforma tributária, a emenda constitucional 132 de 23, é uma reestruturação profunda no sistema de impostos brasileiros, focada em simplificar a cobrança sobre o consumo, aumentar a transparência e estimular a economia. Para falar sobre esse assunto, recebemos no programa de hoje o deputado Carlão Pignatari, do PSDB, que está no seu 4º mandato como deputado estadual. Em São Paulo, no biênio 2021-23, Carlão foi presidente aqui da Alesp e entre 2001 e 2006 foi prefeito de Votuporanga, no Noroeste Paulista. Carlão Pignatari também foi governador em exercício de São Paulo, quando anunciou vários investimentos e obras por todo o estado. Em 2019, como líder do governo aqui da Alesp, atuou na aprovação de importantes projetos que resultaram no enxugamento da máquina pública e extinção de empresas públicas, o que possibilitou investimentos para os municípios paulistas. O parlamentar luta pela qualidade de vida, por mais emprego e renda, saúde e educação para toda a população. O deputado Carlão Pignatari tem uma atuação importante na Comissão de Finanças, Orçamento e Planejamento e já vai falar tudo conosco. Obrigada pela sua presença. Obrigado a você, Priscila. É um prazer enorme estar aqui hoje para falar um pouco sobre o que vai mudar a nossa vida com a nova reforma tributária. Vamos falar sim. Também aqui conosco o auditor fiscal da Receita Estadual de São Paulo, Paulo Rodrigo Espada, que também é presidente da FREPESP, Associação dos Auditores Fiscais da Receita Estadual de São Paulo, e também da Associação Nacional de Fiscais de Tributos Estaduais. Tem 20 anos de experiência em gestão pública e finanças e atua desde 2015 nos debates e negociações da reforma tributária. É uma referência em tributação e administração pública. Obrigada pela sua presença para esclarecer tudo para a gente. Eu agradeço, Priscila. O prazer é meu. Também um abraço aqui para o meu amigo, o deputado Carlão Pignatari, que certamente também possibilitou a nossa participação aqui na TV Alesp. E vai ser um momento muito especial, porque a gente tem muitas dúvidas. Eu começo perguntando ao senhor o que é a reforma. Eu dei uma pequena introdução, mas a gente sabe que a população ainda tem muitas dúvidas. Legal. A reforma tributária ela vai tratar especialmente da tributação sobre o consumo, como foi dito. O que é a tributação sobre o consumo? É o imposto que a gente paga embutido no preço de tudo que a gente compra. E muitas vezes a gente não vê. Quando a gente compra uma cadeira, um paletó, uma garrafinha d'água, tem imposto ali. E a gente não percebe, mas a carga tributária sobre o consumo é muito alta no Brasil. Aproximadamente 50% da nossa arrecadação vem da tributação sobre o consumo. Como é que ela é hoje? Nós temos pelo menos 5 tributos sobre o consumo. PIS, COFINS e o IPI federal, os 3 vão para a União, PIS e COFINS para a Seguridade Social, o IPI sobre produtos industrializados. Temos o ICMS, o imposto que mais arrecada no Brasil hoje, que ele é estadual, sobre qualquer circulação de mercadorias e alguns serviços de transporte, telecomunicação e energia elétrica. E um outro tributo que é o ISS, que é o Imposto sobre Serviços. O que vai ser, e ele é municipal. O que vai ser feito? A gente vai extinguir 4 tributos, PIS, COFINS, ICMS e o ISS. O IPI vai para a alíquota 0 e vamos trazer uma nova tributação, que ela é o que tem de mais moderno no mundo sobre tributação sobre o consumo, que é o IVA, o Imposto sobre o Valor Adicionado, que é usado já em mais de 180 países do mundo. Pra você ter uma ideia, Priscila, essa nossa tributação de 5 tributos sobre o consumo, ela foi criada em 1966, com o nosso Código Tributário Nacional. Pouco tempo depois foi inventado o IVA, na França, em 68. Desde lá, mais de 180 países do mundo já aplicaram o IVA e não tem nenhum país do mundo que aplicou e voltou atrás, deixou de usar o IVA. É um modelo muito testado, muito eficiente e vai ser uma única regra, uma única tributação para todos os contribuintes, independente da cidade e do estado que ele vai estar.
Então, na ótica do contribuinte, que é o que a gente está buscando, vai simplificar muito. Porque hoje um contribuinte, que uma empresa, uma indústria ou uma empresa que tem sede em vários estados da federação, tem que atender a legislação dos 27 estados diferentes e de todos os municípios que ele atua também. Traz uma complexidade muito grande. E esse vai ser uma única regra, uma única legislação para o país inteiro. Deputado, e é tão importante quando a gente traz esse debate aqui para o Parlamento Paulista, porque temos um orçamento aí que é um dos maiores do país e a gente sabe que a população entendendo qual é o destino desse orçamento e de onde vem, né, a verba desse orçamento, desses impostos, dessa arrecadação, tudo fica mais claro quando a população entende. Priscila, não tem nenhuma dúvida. Eu acho que o Spada, que é um auditor fiscal com muita experiência na arrecadação tributária, porque ele sempre trabalhou com isso na arrecadação, né, e muito mais também na transformação disso em recursos para melhorar a vida das pessoas, que é isso que tem que se fazer, arrecadar imposto para isso. O Parlamento, uma discussão dessa é importante e que me traz muita preocupação esse novo sistema tributário. Me traz preocupação porque quando você tira, hoje, o imposto é na produção. Meu município de 100 mil habitantes, ele tem várias empresas que produzem muitos produtos que são vendidos aqui na capital. Sim. Vai ser consumido aqui na capital ou na Grande São Paulo. Quer dizer, então a arrecadação vem tudo para a Grande São Paulo e o nosso município não vai ter. Então, é por isso que tem que ter aquele grupo, né, bem feito, que foi feito, o comitê gestor, para que se possa devolver para os municípios produtores, né, um pouco desse recurso. Infelizmente, a votação da reforma tributária no Congresso Nacional, houve muitas e muitas mexidas. Ficou uma alíquota altíssima, né, quase 28%. 28%, a gente estima entre 27,5% de 27 a 20, 27,5% a 28%. A previsão era 21%. Era 21%. Né? Não existe nenhum país do mundo que é 28%. Existe, Ricardo? Não, não tem. Não tem. Hoje vai ser o IVA mais alto do mundo. Foram feitas tantas benesses sem necessidade, né? Por, sei lá eu, né? Os lobbies que houveram em Brasília. Então isso me preocupa muito. Me preocupa de você ter uma carga tributária altíssima e com 28% vale a pena o cara sonegar, se ele não for pego. Se a Receita não pegar, se a União não pegar, para ele vai receber uma fortuna. Né? A minha atividade econômica, que é a avicultura, é 2% do imposto. Não vale a pena. Não vale a pena. Eu acho que isso é uma preocupação que eu tenho. Quando você tem um imposto muito alto, as engenharias tributárias dos grandes escritórios tributários vão tentar de toda maneira resolver. Mas eu espero que isso seja sanado com a fiscalização efetiva. O Estado tem um corpo de auditor fiscal muito competente, né? É impressionante a capacidade do corpo dos agentes fiscais de renda do Estado. O Rodrigo sabe melhor do que eu. Eu, como empresário, eu sei como é que é isso. Então, hoje você tem uma reforma tributária que é para facilitar, para simplificar, né? Mas o que nós vamos ter que ver como é que vai ser esse comitê gestor na divisão desses recursos para os municípios do Estado. Né? Você deve ter hoje 60% do consumo na Grande São Paulo, né? E 40% no resto do Estado. E como é que você faz? Né? Então, eu fico muito preocupado com isso. O Rodrigo é uma pessoa que pode nos esclarecer. Inclusive, nós faremos uma reunião logo com vários municípios de São Paulo, na Associação dos Fiscais de Renda do Estado de São Paulo, onde o Rodrigo vai receber lá os prefeitos preocupados como é que vai ser a nova reforma tributária. Eu espero, é um imposto moderno, é um imposto correto, né? Eu espero que isso seja bem aproveitado aqui em São Paulo e no resto do Brasil também. Essa preocupação do deputado é de muita gente, né, Rodrigo? De prefeitos, vereadores, empresários, da população no geral, porque a gente ainda não tem tantas informações de como esse comitê vai trabalhar. Sim, a governança vai se dar num comitê gestor. Então, o Carlão trouxe uma questão muito correta. Hoje, a tributação, ela se dá na empresa, na indústria, né? Onde que é a produção, a gente chama. E ela vai para o consumo.
Então, não será mais relevante onde está a empresa, e sim onde está consumindo. São Paulo foi contra a reforma tributária por muito tempo por conta disso, porque nós somos um estado produtor. Sim. Mas com a guerra fiscal a gente perdeu muita relevância. E a reforma tributária ela já está num ponto que São Paulo ele não ganha nem perde, ele empata praticamente. E isso foi um cenário que acabou trazendo a possibilidade de avanço da reforma tributária, porque o São Paulo é um estado que tem muito peso na federação. E realmente a guerra fiscal continuando, a gente ia perder muito. A canibalização das empresas é enorme com a guerra, né? Você canibaliza as empresas. Sim, exatamente. E poucos investimentos em São Paulo. Os investimentos estão indo para locais, estados que têm mais condição de dar benefício fiscal, de ser mais agressivo, porque tem poucas empresas. Bom, o que a gente vai ter? O comitê gestor vai fazer a governança. É uma questão que muitos prefeitos reclamavam, e alguns, especialmente os prefeitos, de perda de autonomia, já que hoje eles fazem a legislação e ali eles administram o próprio imposto. Sim. Agora vai ser uma administração compartilhada entre estados e municípios, que vai se dar nesse comitê, que vai ter 27 representantes dos estados, um de cada estado, e 27 dos municípios. Já foi a eleição desses representantes, então o estado de São Paulo tem um representante, mas, por exemplo, o município de Campinas também tem, de Porto Ferreira, de São Paulo, mas não são todos os municípios. Então, são poucos, comparando com 654 municípios de São Paulo. E aí, a arrecadação vai se dar nesse comitê gestor e ele que vai distribuir os recursos para estados e municípios, conforme essas regras do consumo e as regras de transição, que a gente está levando para 50 anos essa mudança de origem ou de produção para o consumo, que é o destino que a gente fala. E esses 50 anos é para moderar, porque tem municípios que vão perder muito. Por exemplo, você pega a Paulínia. Eu ia tocar nesse ponto, Rodrigo. Esses municípios, porque muitas vezes não tem uma representatividade, né, deputado? E tem essa preocupação que já sabe que vai sair perdendo. Municípios que têm pouca população, ou seja, pouco consumo, e grandes indústrias, grandes empresas, esses devem perder. É o caso de Paulínia, é o caso de Lençóis Paulistas. Eu conheço Votuporanga, já estive lá algumas vezes, mas eu não sei a situação exata. Mas, por exemplo, lá tem a Facchini, tem algumas empresas grandes. O Rico tem, hoje a arrecadação da Telefônica é lá. Então, Né? Deve perder também. A Companhia de Energia também é lá. E isso é o terceiro maior arrecadador, contribuinte nosso. Primeiro é a Facchini, segundo é o Rico Alimentos, terceira é a Companhia Telefônica, a quarta é a Companhia de Energia. São empresas grandes, São grandes que empresas. se concentram. Então, esses municípios devem perder. Então, é muito importante a gente ficar atento no comitê gestor e também durante a transição as oportunidades que se tem para conseguir mitigar esses efeitos. Os municípios, por exemplo, eles têm que agora fortalecer o turismo, porque o turismo traz consumo. Hoje, como é que funciona? Hoje você fortaleceu o turismo, nem sempre traz mais recurso, porque vai ser consumido lá, mas foi produzido em outro lugar. E a arrecadação fica onde foi produzido e não onde Olímpia é uma consumido. cidade que deverá ter um salto de arrecadação. Olímpia, com certeza, vai ter um salto de arrecadação. Porque tem Então, polo essas turístico enorme, diferenças, turístico. Não tem uma regra. O que a regra é que cada município tem que avaliar quanto que produz e quanto que consome. Nós fizemos na Fresp, por isso que o Carlão está falando que os prefeitos estão indo lá conversar com a gente, análise dos 654 municípios de São Paulo. A gente tem esses 654 municípios fazendo a análise de como é que é hoje, conforme a produção, e como é que vai ficar conforme o consumo. Olha que maravilha. Eu não sei se está no Meu Imposto Claro, que é um portal que a gente tem, está lá. Então, no Meu Imposto Claro, que é um portal que a gente já fez, tem... Um portal que está no site da Fresp. Não é no site da Fresp, a gente criou um portal à parte, Imposto Claro. chama Meu Imposto Claro, faz o cadastro lá, você consegue acessar todos os municípios de São Paulo, como é que vai ficar a arrecadação após a reforma tributária. E como vai ficar essa arrecadação, Rodrigo? Olha,
Depende, é o que eu estou dizendo. Por exemplo, o município de São Paulo, eu acho que perde aproximadamente 4%. Municípios como Paulínia, Votuporanga, Lençóis, deve perder. Mas a grande maioria dos municípios ganha. Porque a grande maioria dos municípios tem consumo, tem população, e a nossa renda per capita no estado de São Paulo é alta. Então, se consome mais do que um município como Piauí, Maranhão, que tem uma renda per capita menor, a população não tem tanto poder aquisitivo de consumo. Então, a grande maioria dos municípios ganha, inclusive a Associação Paulista dos Municípios e a Confederação Nacional dos Municípios foi favorável à reforma tributária. Mas é verdade também que a gente tem hoje alguns municípios que concentram muita arrecadação e esses devem perder. Agora, o estado de São Paulo, a gente ganha 3,71%. Por que ganha, Priscila e Carlão? Porque não é uma comparação de soma zero. Porque a reforma tributária vai trazer um aumento do PIB brasileiro. A gente imagina que vai ter um aumento de investimento, já que a tributação é zero com a reforma tributária. Se você quiser investir, você tem imediatamente o retorno do imposto investido, não um 48 avos, como é hoje, Carlão. Vai ser totalmente desonerado. Você comprou uma máquina ou equipamento, você já se acredita automaticamente de tudo que veio de imposto naquele investimento. Se você quiser construir uma nova planta industrial, o que você gastar com a construção civil, com a construção daquela nova fábrica, você se acredita a sua atual operação. Eu não sabia disso então, também. A tendência pela desburocratização, pelo fim da guerra fiscal, que vai fazer as empresas se instalarem no ponto ótimo de eficiência econômica. Elas vão para onde é melhor para elas e não onde tem o benefício fiscal. As empresas saem de São Paulo hoje, uma automobilística, e vai lá para o Nordeste. Não porque é melhor produzir lá, é porque tem um benefício fiscal. Sem o benefício fiscal, elas vão retornar para o melhor ponto de eficiência econômica, onde está próximo do mercado consumidor, onde tem a melhor estrutura logística, onde tem o melhor mão de obra qualificada. Isso deve aumentar o PIB do país em 12% em 15 anos. Só com a reforma tributária. É o mesmo que dizer, se tivéssemos aprovado a reforma em 2008, hoje nós teríamos um país 12% mais rico. Um PIB 12% maior, que é muita coisa. Então, voltando ao que a gente estava discutindo, a gente faz análise de dois cenários. Sem reforma tributária, como é que é a arrecadação dos estados e municípios. Agora, com a reforma tributária, tem um aumento de economia, de crescimento econômico. Então, como é que fica estados e municípios com esse novo cenário? São Paulo, com o crescimento econômico, ganha não 12%, 3,71%. É um cenário melhor, mas é lógico, tem estados que vão ganhar mais, mas ainda assim ganha. Mas a tendência é que com a reforma tributária e sem a possibilidade de guerra fiscal, benefícios fiscais, as empresas voltem para São Paulo. Então, a gente estima que em 10, 15 anos, o resultado é muito melhor do que essa fotografia que a gente faz hoje. Rodrigo, e deputado, quando a gente fala, o Rodrigo traz esse tópico muito importante, isso acaba afetando, consequentemente, no nosso dia a dia do consumidor, né? Na aumenta dos preços ou na redução? Vai impactar. A tendência a gente fala que não vai ter aumento da carga tributária total, mas os preços relativos dos produtos vão mudar. A expectativa é que produtos e mercadorias diminuam o preço, mas serviços aumente o preço. Porque hoje nós temos o ISS, que é o Imposto Municipal sobre Serviços, que tributa de 2% a 5%. Enquanto que o ICMS, que tributa bens e mercadorias, é 18% no estado de São Paulo. A tendência é a gente equalizar isso. Então, vai mudar o preço de mercadorias. Até dando uma boa notícia aqui para o Carlão, que deve saber já disso. Mas cesta básica ficou com alíquota zero. Zero. E a carne também zero. Inclusive a carne de frango, né? Que é o negócio aqui da família do Carlão. Negócio, frango rico. A alíquota é zero. Então, isso deve reduzir o preço da cesta básica bastante, dos produtos da cesta básica e carne.
mas vai subir de outros. Por exemplo, o nosso Netflix, que a gente paga, deve aumentar. Sim. Talvez... Isso é supérfluo, né? A gente tem que ver que é supérfluo. É supérfluo, né? O básico do consumidor vai... Rodrigo, a gente tem a nossa região, que você sabe, eu estou a 110 quilômetros do Mato Grosso do Sul. Nós perdemos 8 grandes empresas da minha cidade que foram se estabelecer em Aparecida do Taboado. Passou o rio apenas. E vem, traz a mercadoria para cá. Esses caras vão voltar. Devem voltar. E essas empresas estão gerando lá de 7 a 8 mil empregos. Geração de renda e empregos. Então, quer dizer, aí você acaba voltando. O que eu não consegui, por exemplo, na nossa avicultura, no nosso ramo, que é carne, né, proteína animal, nós temos uma guerra desonesta de preço. Né, pelos benefícios fiscais que os estados dão para as pessoas que estão lá. Tanto no Goiás, no MT, enfim, que são os estados limítrofes nossos, que nos trazem muito o MS e o MT e o GO, o Goiás. Goiás. Né? Porque eles pagam, só que o benefício, o Estado lá devolve em benefício fiscal para eles. Então eles não pagam nada. Sim. Aí vem aqui para São Paulo vendendo aves, por exemplo, com 12%, carne com 12%. Só que eles pagam zero lá. A rede de venda aqui, ele acredita aqueles 12%. Só que ele não pagou lá, que é o Estado está pagando, de São Paulo está pagando uma conta e quem está sendo beneficiado é o outro Estado. Uma tributação negativa. Então é uma tributação negativa horrível para São Paulo. Para São Paulo é horrível isso. Então a gente espera que só essa equalização das alíquotas em todos os 27 estados, isso já vai melhorar muito para o empresário brasileiro. Essa questão que o deputado fala é essencial, né, Rodrigo? Acabar com essa guerra fiscal de que um estado tem um benefício maior, leva toda a empresa, leva a renda, leva a geração de emprego. E perde todo mundo, porque é uma guerra fraticida. De perde. Perde. Todo mundo perde no final. Porque da mesma forma que foi para lá, depois o estado vizinho, Minas Gerais, dá um benefício também maior. faz. Ele vê o desenvolvimento ali e tira. E os estados e municípios perdem muita arrecadação, eles não têm capacidade de se organizar, e aí sofre a população, com saúde, segurança, educação. E o consumidor perde. Porque olha só, Priscila e Carlão, um dos princípios básicos do capitalismo é a concorrência leal. Os bons têm que prosperar pela sua eficiência, pela sua produtividade, e não por um benefício, uma concorrência desleal. Agora você vai consumir frango lá no supermercado. Eu não entendo nada do mercado de frango, o Carlão entende. Mas eu sei que eu vou lá, vai ter uma prateleira com várias marcas. Faz sentido se eu comprar de uma marca que foi produzida em Votuporanga, tem uma tributação e um preço, porque a gente escolhe conforme o preço. Conforme o preço. E aí o outro que é de Mato Grosso do Sul é outra tributação e outro preço. E do outro é outra tributação, sei lá, veio do Rio Grande do Sul, é outra tributação. E o que veio da Argentina é outra tributação e outro preço. Ou seja, a tributação está afetando a própria concorrência. Com a reforma tributária, como a tributação vai se dar no consumo, que manda é onde está o consumidor, não importa onde foi produzido. Todas as marcas vão estar na prateleira com a mesma tributação. Vai dar a possibilidade dos melhores ganharem mercado, competirem. Os mais competentes vão... É isso aí. Eu preciso, você viu onde chega a guerra, chegava a guerra fiscal, né? Nós, há uns 7, 8 anos atrás, a nossa associação de proteína animal de São Paulo foi chamada pelo governador do Goiás, fizeram uma recepção para nós. E o governador foi claro, você vem, coloca a sua planta aqui, escolhe quanto você quer pagar de ICM. Olha. É isso. Ponto. É isso. Eu te devolvo. Então você imagina isso, como é que você faz isso com São Paulo? Essa potência econômica que nós somos. Né? Não, e quando o senhor recebe uma proposta dessa, né, deputado? Eu tive vários parceiros que foram embora. O senhor, como empresário, analisa da seguinte situação: eu estou tendo essa possibilidade, né, Rodrigo? E eu vou desenvolver aquela região, eu vou levar geração de emprego, eu vou levar renda. Daqui a pouco eu vou receber uma outra proposta de um outro estado que vai me beneficiar mais ainda. E você vê como é que o nosso IVA vai ser muito caro. Né?
O Paraguai é de 10% a 12%. É isso aí. E tem gente indo para lá já. Já tem uma guerra fiscal com o Paraguai. É 70%, 60% menos que o nosso. Como é que faz? Né? Isso é o custo do Estado brasileiro. Isso é o custo do Estado brasileiro, da nossa Previdência. São Paulo, Rodrigo, não sei se você sabe, a gente coloca na SPPrev 22 bilhões de reais todo ano. 22 bilhões. O serviço da dívida nossa é aproximadamente 18 bilhões. Então nós temos 15% da nossa arrecadação bruta, 15% da bruta, para pagar essas duas contas que não fomos nós que fizemos. Isso é da década de 70. Né? Então isso aí é uma preocupação. É uma preocupação. Né? E se o Estado não aumentar a arrecadação, já o Estado vai estar deficitário, vai estar sem poder nenhum de investimento. É isso aí. É uma preocupação enorme. Eu espero que a reforma tributária, primeiro que a transparência que o Rodrigo falou no começo é muito importante. Vai estar claro no documento fiscal quanto que você está pagando de imposto. Exatamente. O IVA vai estar lá. Hoje não consegue fazer isso. Hoje consegue, você né? não tem ideia Não tem. de um quilo de, vamos pôr, 1 litro de combustível, quanto é que custa de imposto. Sim. Você não tem ideia. A gente tem ideia porque a gente ouve falar. Ouve falar. Né? Não está Se discriminado não está claro ali. naquela não tá notinha, você foi claro. lá na boutique. Mulher gosta de ir Não. numa boutique boa, né? Vai lá, vai pegar uma nota fiscal, vai estar lá quanto ela está pagando de IVA. Sim, E quanto que é a mercadoria. Então é justo. é justo. É justo. Né? Quando você pega a ICMS em São Paulo, né, é 33% por fora. É 25% por fora, dá 33% de imposto. Isso aí. Né? Só que aqui na parte produtiva da agroindústria rural é zero. Todos os outros estados é 12%, 18%. São Paulo é zero. O cara que tem um confinamento de aves, de suínos, de bovinos, enfim, uma piscicultura, tudo que for de produção rural é zero o ICM. Então, nossa energia é mais barata, onde você produz na agroindústria. Né? E é só que é caro na cidade. Né? Então, você acaba tendo aí, com o IVA, isso vai terminar. Vai terminar. Isso vai terminar. Né? E que é uma preocupação nossa, que somos produtores rurais, se não vai aumentar o nosso produto lá. Né? Porque eu não pago imposto de ICM. É representativo hoje, em qualquer agroindústria, o imposto, num confinamento, qualquer confinamento, ou de bovinos, ou de suínos, ou de aves, ou de peixe, a energia elétrica é muito substancial. Né? Não sei se vai cobrar 28% lá, nós estamos liquidados. Você paga zero da energia elétrica Zero da hoje. energia elétrica. O que vai acontecer, vai pagar na energia elétrica, só Eu que vou você vai se acreditar. E aí, como o seu é zero, você vai ter que pedir restituição do crédito. Então, mas aí a restituição fica igual está hoje em São Paulo. Não não. restitui coisa nenhuma. A nossa expectativa, viu, Carlão, é que restitua mais rápido, porque Mas quem vai restituir? o próprio comitê gestor, não vai ser mais Estado e município, porque o comitê gestor, ele não vai ter outra função senão arrecadar e distribuir o recurso, inclusive para os contribuintes, antes de entrar no cofre público. Porque o problema é depois que o dinheiro entrou no cofre público, não vem mais. Distribui. porque aí demora para devolver, porque concorre Ô, com... Priscila, você percebeu como é que é? Vou falar da atividade de proteína animal. É zero a saída. Mas eu vou me acreditar de muito. Sim. E a gente já vai falar mais, Né? deputado, E quem depois. é que vai pagar isso para nós? É o comitê gestor. Se for antes de distribuir, eu acredito que nós vamos receber. Já vamos entender mais com a presença do deputado Carlão Pignatari e também aqui do Paulo Rodrigo para explicar tudinho para a gente. É um rápido intervalo e já voltamos a falar aqui no Parlamento Aberto sobre a reforma tributária.
Já estamos de volta com o Parlamento Aberto de hoje, falando sobre a reforma tributária. Aqui conosco o deputado Carlão Pignatari, do PSDB, e também o Rodrigo Espada, auditor fiscal estadual. E a conversa não para aqui, são tantas dúvidas que a gente continuou o intervalo, voltamos e seguimos com elas, né, deputado? Se me permitir, eu quero fazer uma pergunta para o nosso permitido. especialista, Rodrigo. Rodrigo, por exemplo, nós temos... numa cidade você tem uma produção de carrocerias que é vendido. Isso não é para consumo, isso é para bens. Isso. Aonde que vai ser creditado esse imposto? Que ótima pergunta. Tá, vai acreditar na empresa que comprar. Então, uma empresa, qualquer empresa. Sim, ela vai acreditar lá naquela empresa. Lá na empresa. A empresa comprou, ela vai pagar o imposto, a Facchini, por exemplo, no caso, vai pagar o imposto. Veio na nota fiscal da empresa que está comprando o crédito do imposto que o fornecedor pagou. E já entra crédito na conta fiscal. Em qual município? Entendeu? É o município onde está a transportadora, por exemplo? Onde está a transportadora, por exemplo. Não, mas vai a crédito na empresa, aí aquela transportadora vai prestar o serviço. E ela vai prestar o serviço para vários municípios. Quem vai distribuir isso é o comitê gestor. E o crédito vem para aquela empresa. Não, sim, o crédito sim. É que, veja bem, hoje nós temos um valor adicionado, que é onde os municípios recebem. Ah, entendi o que você quis dizer. Tá bom, o VAF, né? A produção de uma empresa grande, por exemplo, uma empresa de carroceria, o valor adicionado vai para o município. Ele aumenta o valor adicionado daquele município no bolo de distribuição. Hoje não vai ser assim mais. Não vai ser mais. Não vai ser mais, porque agora não tem consumo desse produto. Não, o valor adicionado é no consumo mesmo. O valor adicionado vai ser dado à distribuição do recurso, não vai ser mais aonde foi produzido, vai ser no consumo. Então, mas não empresa tem consumo de carroceria. Vai ser na transportadora, na empresa. Na prestação de serviço dela. Isso, isso. Exatamente. E a empresa ali que contratou, ela é consumidora daquela carroceria e ela se acredita. E depois ela vai prestar serviço para outras empresas e em cada uma desses municípios vai ser dado o valor adicionado conforme aquela transporte também. Entendeu, Priscila? Por que é a preocupação? Sim. Né? Nós temos, por exemplo, 200, 300 veículos que fazem entrega. Né? Ele presta serviço para milhares de comerciantes e em centenas de cidades. Né? No final, é que É uma coisa, vai ser complexo a apuração desse serviço. No final, o que acontece? É que vai estar escrito o IVA ali naquele município tal, né? Isso. O comitê gestor, ele vai controlar todos os créditos e débitos. Quando lá, por exemplo, a Facchini, ela consumiu ferro, madeira, isso daí veio com crédito, ela se creditou e o comitê gestor vai controlando esses créditos. E ela pagou e vai transferindo o crédito. Só vai para o município ou para o estado quando for de consumidor final, quando for consumido por alguém que não é uma empresa. Então, sempre que vai transferindo de empresa para empresa, vai transferindo os créditos. Aí, quando no final consumiu o frango ou consumiu qualquer outra coisa que é consumidor final, é pessoa física e não pessoa jurídica, aí sim que verifica onde foi se dado o consumo e é para lá que vai o imposto. É que hoje você deve ter aí, em São Paulo, centenas de municípios que o valor adicionado que vem do FPE, que vem do União, e o ICM que vem de São Paulo, sim, isso é 75% da arrecadação daquele município. É verdade, é verdadeiro. Né? Agora, o consumo não vai ser desse tamanho. Então, é uma preocupação que nós temos, por isso que nós estamos chamando os municípios. Né? Os estados, o ano passado, aumentaram a alíquota de ICMS, porque é em cima de uma média que vai ser feita. 18 estados aumentaram. Aumentaram. São Paulo não, Santa Catarina não, Paraná não, Rio Grande do Sul não. Mas está faltando alguns estados levaram para 23% a alíquota, como é o caso do Rio Grande do Norte, por exemplo, é o maior hoje. Aumentou. Você tinha antes o ICMS de combustível lá no Pará de 33%. São Paulo era 17%. Então, quer dizer, isso é uma discrepância enorme, né?
Rodrigo, e essas preocupações de como o comitê gestor vai gerir estes recursos? Porque muitas pessoas em casa devem estar se perguntando nesse momento, quem são os representantes que estão neste comitê Legal. e como eles foram escolhidos? Realmente, é muito recurso. Para vocês terem uma ideia, a estimativa desse novo imposto que está sendo criado, porque a gente fala um IVA, mas ele foi feito dual. Então, tem uma parte que é para a União, que é a CBS, Contribuição sobre Bens e Serviços, que a Receita Federal vai administrar, e o outro que é o IBS, mas é a mesma regra, a mesma legislação, só muda a alíquota para estados e municípios, que aí o comitê gestor vai gerir. Só essa parte do comitê gestor, a expectativa é que seja mais de R$1 trilhão. É o primeiro imposto que vai superar R$1 trilhão no país, porque vai extinguir também muitos outros tributos. A O gestão. ICMS de São Paulo esse ano é 230 e poucos milhões. É isso aí, é 5. Só ICMS. Só ICMS. Só ICMS. Então, como é que vai ser? É um sistema que a gente fala de bicameral, tem uma Câmara dos Estados e outra dos municípios, como é a Câmara dos Deputados e Senado. Com 27 representantes aqui dos estados, um por cada estado. Aqui em São Paulo, o governador já indicou o seu representante e cada estado indicou os seus representantes. E os municípios foi um sistema de eleição, porque lá não é um por estado, então é eleição porque eram 27, sendo que a Confederação Nacional dos Municípios indicou 14 representantes e a Frente Nacional dos Prefeitos outros 13 representantes. E aí montou os conselhos. E agora vai se designar os diretores para tocar no dia a dia. O conselho, ele é um conselho de administração que vai se reunir, sei lá, uma vez por mês. Mas as diretorias aí serão por auditores fiscais, por pessoas de carreira que vão gerir isso. Então serão auditores fiscais nas diretorias, exceto uma diretoria que é a diretoria de procuradores. Então a procuradoria, como tem hoje procuradores de estados e municípios que cuidam, né, dos litígios, da cobrança judicial, de muitas questões importantíssimas também, fica nessa diretoria de procuradores. Então, é assim que vai ser. Infelizmente, só São Paulo não é auditor fiscal que faz parte do comitê. Infelizmente. O governador escolheu o secretário e o secretário adjunto. Não é que pode se mudar na hora que sair e entrar, mas teria, na minha opinião, é um equívoco. Teria que ser um auditor fiscal, porque ele conhece de tributação, não é? Então, eu acho que é o único estado que não indicou um auditor. Todos os outros estados indicaram o auditor fiscal num posto desse. É porque a tributação é uma discussão muito técnica, precisa ter gente. técnica. E o comitê gestor, a função dele é arrecadar, é fiscalizar, é julgar, que são competências privativas de auditores fiscais na legislação. Então, são as pessoas que entendem. Aí, quando se coloca numa questão federativa, que é uma discussão que a gente tem que defender São Paulo, e servidores que têm essa competência e são de carreira, têm um compromisso, né, com o Estado, acredito, né, total condição de fazer esse trabalho de igual para igual com outros auditores de outros estados. Na minha opinião, a Secretaria da Fazenda errou na indicação. Ela errou, mas cada um tem o seu, né? Infelizmente, eu acho que foi um erro de você não ter ali um técnico para discutir tecnicamente com você, com o outro, para poder fazer a diferença lá na frente. O auditor fiscal é o guarda do caixa do Estado, né? O auditor de São Paulo, o auditor do Rio, o auditor do Mato Grosso do Sul, enfim. Ele é o cara que é a chave arrecadadora, a máquina arrecadadora de cada um dos nossos estados. Então, seria importante. Infelizmente, não foi isso que a Secretaria da Fazenda de São Paulo quis. Rodrigo, como que vai funcionar esse cronograma? Porque existe uma preocupação de todos. Vai se dar de forma gradual? Até quando? Vai ser da noite para o dia? Porque a gente sabe que é uma preocupação constante, né? Enorme. A gente acordar e ter toda essa modificação. Você já pensou só a confecção desse sistema de informação, desse software, para fazer o gerenciamento disso? Já vai ser muito. Você imagina o que é isso? Imagina quanto é que vai ter que ser um banco de dados para guardar essas informações. Já está estimado em 40 vezes
o sistema de informação do Pix, que é um dos maiores que a gente tem. Nossa. 40 Porque- vezes? 40 vezes, porque tem muito mais nota fiscal do que transação Que financeira, transação. em verdade, né? Operações fiscais, cada empresa, quantas operações fiscais a sua Não tem empresa ideia, não faz tem por ideia. dia? Por dia. E transações financeiras são menos. É 3 mil clientes visitados por semana. Isso. Imagina o E a número. transação Duas notas financeira dá são 6 mil, dá 24, dá 12. Dá... E a transação financeira são poucos campos, é uma chave Pix. Agora, um documento fiscal, quantas informações tem num documento fiscal? Imagina isso. Então, é gigantesco Uma loucura. mesmo. Agora, a transição, ela começa agora em 2026, mas apenas com um ano de teste. Nenhum contribuinte é obrigado ainda neste ano a recolher nada, né? Mas eles têm que treinar a Esse equipe ano, então, dele. não muda nada. Não muda nada, muda sim as obrigações acessórias. Ele tem que, na nota fiscal, já começar a informar quanto que seria o novo imposto se ele fosse 1%. Se ele fosse 1%, quanto que seria na nota fiscal? A gente ainda deu uma colher de chá, vamos dizer, porque necessária. Porque o Congresso Nacional demorou muito para aprovar a legislação. Foi aprovada em dezembro. Como é que a gente ia cobrar em janeiro? Não poderia. Então, o primeiro trimestre ainda está com uma liberdade de não fazer. Mas a partir já do segundo trimestre é obrigatório. Ela já vai ter um Em campo abril, do IVA já. Exatamente, é obrigatório. Subjetivo, aquilo é uma coisa... Isso. É hipotético, É né? uma simulação, Uma simulação. mesmo. Quanto seria? Mas as É 1% empresas vão... da nota fiscal bruta. Isso. Nota de R$10 Se vai ela- ser 10 centavos. Isso, basicamente isso. Ela tem que declarar ali quanto seria o imposto, de 1%. Agora, não tem obrigação de pagar ainda. Continua pagando o ICMS, o PIS, o COFINS, Enfim, o tudo. IPI. Tudo. Só que já em 2027, aí as empresas vão deixar de pagar PIS e COFINS e também o IPI vai para a alíquota zero e extingue o IOF Seguros. E aí, O IOF das IOF transações. seguro, só a parte de um IOF que tem lá sobre a parte securitária. Ah, não. Tá. Não é todo o IOF. Uma parte de transação bancária, não. Continua o Isso é um IOF. valor, não deve ser absurdo. É né? que hoje se cobra IOF sobre seguros, um outro absurdo, sobre crédito, uma empresa que está endividada, ou uma pessoa está Cobra. endividada, ela vai pegar crédito, ela tem que pagar imposto sobre a Sobre... dívida, que encarece ainda mais o crédito no país. Mas então, vamos lá. Vai extinguir o PIS e COFINS e o IPI vai para a alíquota zero. E aí, em 2027, já emerge a CBS, que é a Contribuição sobre Bens e Serviços, que é o IVA da parte da União. E aí 27 já entra, o ano que vem já entra em vigor. já entra em vigor. O CBS já entra. Já entra. Para a União, estados e municípios ainda não. Mas já é significativo, já vai ser uma alíquota aí que a gente estima de pelo menos 9%. 9% do IVA. Como é que vai ser calculado? É uma conta de chegada, Carlão. Essa simulação que a gente está fazendo de 1% é simplesmente para saber, olha, Entendi se quanto vai 1% ser. arrecadaria 50 bilhões, para extinguir PIS, COFINS e IPI, Vai calcular precisa isso. acabar com 500 bilhões. Então é 10%. É uma regra de 3, vai dar 10%. Vai dar. Tá. Por isso que tem que fazer esse ano de teste. E também para os contribuintes treinarem, treinar as equipes, adaptar os sistemas de informação, não só do Estado, os ERPs, né, os sistemas Sim. de gestão das empresas, de emissão de nota fiscal, vai ter que ser alterado tudo. Então esse ano é para isso. Aí depois, 2027 e 2028, continua assim. 2029, aí começa a extinguir o ICMS e o ISS. Vai reduzir 10% ao ano esses tributos que existem, e entrar o IBS suplantando a perda de arrecadação na exata medida. Vamos supor, o ICM é 18%. Primeiro ano você tira 1,8%, Isso, vai 16,2. 16,2%. No outro ano você tira Mais 1,8, 1,8. 14,4%. E vai diminuindo. A mesma coisa o ISS. Em São Paulo é 5%. Em 2028, não, 2029 vai ser 4,5%, depois 4%, 3,5% e vai reduzindo assim. Rodrigo, esses números independente do tamanho da empresa. Independente do tamanho da empresa. O que a gente tem por empresa é o seguinte, são os regimes simplificados. Foi muito importante você dizer, porque 95% das empresas estão em regimes simplificados. Por exemplo, o Simples Nacional ou o MEI. Ou MEI. Essas daí pode continuar do jeito que está. O contribuinte,
que ele paga, pelo Simples Nacional, ele paga uma única alíquota quitando todos os tributos. Se ele quiser, depois da reforma tributária, continuar pagando a mesma alíquota e quitar todos os tributos, ele pode. Não muda nada. Mas ele vai ter que rever, porque pode ser vantajoso migrar. Qual que é a regra? Se a empresa é do Simples e vende para consumidor final, ou seja, supermercado, lojista, padaria, restaurante, a tendência é eles ficarem no Simples. Porque para quem eles vendem, não absorve crédito. Consumidor final não pega crédito, ele paga o imposto. Agora, se for uma empresa do Simples, que vende para outra empresa, por exemplo, um distribuidor de frango, que vai vender para um lojista ou para um supermercado, se ele está no Simples, ele vai ter que rever, porque a tendência é que as empresas que compram deem preferência para comprar de empresas que não estão no Simples, porque o crédito que ele vai absorver é muito maior. O Simples paga uma alíquota menor, mas ele vai gerar um crédito pequenininho, só a parte do IVA dessa alíquota que ele pagou. Agora, se ele estiver no regime normal de apuração, periódico de apuração que a gente fala, vai tomar crédito, quem comprar, de tudo que o fornecedor pagou de imposto. Então, ele vai repassar. Exatamente. Pode acontecer de ter um preço de 110 de uma empresa do Simples e outro preço de 125 de uma empresa que não é do Simples. E eu ser melhor para mim comprar pagando 125 do que 110. Eu vou acreditar. Porque aqui não vai dar crédito, aqui vai dar 28% de crédito. 28% de 125, o custo efetivo vai cair para 95, mais ou menos. E aí no outro do 110 vai dar 2 de crédito. O custo é 108. Então, a empresa que está no Simples, mas vende para outras empresas, vale a pena reavaliar para ir para esse sistema híbrido. Senão ele pode perder o cliente, né? Pode perder o cliente. O mercado... Você imagina o cara que for fabricar um paletó desse, ele vai comprar linha, botão, né? Ele vai comprar o forro, vai comprar o tecido, vai comprar isso, juntar tudo e vender um paletó. Quer dizer, ele vai se creditar de todo esse imposto e na saída ele tem que passar também para alguém esse imposto. Se for o consumidor final, ele vai morrer com o crédito. Aí ele vai no comitê gestor pedindo o retorno para ele. Mas a empresa do Simples, que nem o meu pai. Não, sem ser simples. Sim, sem ser simples. Porque não vai nem compensar mais o sujeito sonegar. Isso também perde, né? Tópico que o deputado traz é importante, muito importante, né, Rodrigo? Também é uma maneira de controlar menos sonegação? A tendência é ter menos sonegação, porque hoje, muitas vezes, quem está comprando não faz questão da nota fiscal. Sim. A gente não tem hábito. Não tem o hábito. Não tem o hábito. A gente vai... Depois que eu fiz para uma entidade assistencial, para ele poder entrar na nota fiscal paulista. Eu passo para eles o meu CPF para usar e eu passei a pedir nota de tudo que eu compro. Porque até então eu não pedia. Eu fui na padaria hoje de manhã com a minha esposa, gastei R$18 e peguei uma nota. Porque vai o crédito para ela. Porque esse é o assunto que eu quero trazer depois, viu, Carlão? Importantíssimo. Então, quer dizer, isso é preocupante, porque eu não tinha esse hábito, você também não. Foi isso. Não é? Essa você cultura vai lá na menina que faz teu cabelo. Não você precisa não vai pegar de uma nota fiscal de serviço. Só que quando a gente sabe que tem uma entidade que vai ser beneficiada, você aí começa a gente exige, começa a pedir. Agora, serviço vai dar crédito. Então, serviço, né? vai dar crédito. Então, se uma empresa está consumindo serviço de comunicador, de imprensa, de arquiteto, de engenheiro, ela vai pedir a nota porque ela vai pagar menos imposto nas vendas dela, porque ela vai pegar o crédito daquele imposto. Então, a tendência é ter menos sonegação com esse novo imposto. A questão da nota fiscal paulista que você trouxe, Carlão, eu queria que Priscila tomar liberdade. Claro. Eu sei que você que conduz a entrevista. Estamos conduzindo juntos. Mas, Carlão, conduzindo juntos. Olha, essa é uma demanda muito importante, porque a Nota Fiscal Paulista é um programa que existe em São Paulo desde 2007, que ele é fantástico. Transforma imposto em cuidado social. Né? Atende as pessoas mais vulneráveis direto, o dinheiro vai direto.
Porém, na legislação estadual está previsto, Carlão, que é um percentual do ICMS. Como o ICMS vai extinguir, vai deixar de existir, vai vir um outro imposto no lugar, a gente vai precisar fazer uma adaptação da legislação paulista, simples, mas prevendo que esse novo imposto também destine recursos por o programa da nota fiscal paulista ou um outro equivalente. Qualquer benefício, né? Qualquer. Eu fiz uma indicação a semana passada aqui na Assembleia para o governador, para que ele exija que a Secretaria da Fazenda mande um projeto de lei alterando essa sistemática aqui para a Assembleia, porque ele tem que passar por aqui. Tem que passar pela tem que Assembleia. Então eu já pedi, né, pela preocupação que a gente tem, porque é representativo para as entidades assistenciais Muito. a nota fiscal paulista. É centavinhos que ele recebe de cada uma. Que muda o orçamento Né? delas. 30% do orçamento das entidades. É 30%. Então você veja bem, por isso que eu passei a começar a exigir nota fiscal. De qualquer coisa, qualquer coisa. E para a entidade não é recurso extra, porque falta dinheiro. Falta. 30% é muita coisa, porque vai ter que cortar em número de atendimentos, número de pessoas, ou até inviabilizar as entidades. E essas entidades chegam onde o Estado não chega. Quando eu digo Estado, é a União, o Estado e o município. Sim. Ela vai atender aquela pessoinha que está lá na última camada da sociedade. Né? E é 30% do orçamento dela, é importantíssimo isso. Importantíssimo, né? São Então, eu já fiz a idosos, semana crianças, passada, viu? autistas, animais, a paz. E o imposto de É renda isso. nosso, que eu faço a doação no fim do ano, antes de eu Bem fácil. pagar. E agora também vai ter que ser alterada a lei federal. Não, porque é um imposto de renda. Esse que você faz é do imposto de renda continua igual. continua, Esse daí não muda. não, O esse imposto não de muda. renda continua e você Continua. pode destinar até Ou pro 6% do imposto pro devido fundo direto. do idoso ou para o fundo da criança e do adolescente. Isso, do município. Mas Município. quem faz a gestão é o município, mas é destinado à pessoa. Você faz uma destina. guia Que separada. vai separado ali, né? Isso. Agora, só falar, a gente também fez um portal, viu, Carlão? Chama SP que Cuida. SP que Cuida, e lá tem todas as informações. Inclusive, a gente já fez o projeto de lei das alterações da nota fiscal paulista para atender essas entidades de assistência social. Eu sei que você pediu para o governo do estado, e isso é bacana. Mas eu posso dar entrada nesse projeto Mas aqui. se você quiser, a gente já tem pronto e pode dar Pode entrada mandar nesse pra nós. projeto. Olha É que ótimo. bacana, ótimo, né? A TV Alesp construindo já uma pauta importante Já uma legislativa. demanda importantíssima. E Mas é assim, é preocupante é isso. Né? preocupante. Porque antes as entidades pegavam as notas fiscais e digitavam. Hoje não pode não mais. pode. Porque ela tem que usar a tua senha do EGOV. É. E eu não vou passar minha A senha do EGOV para a entidade pra digitar a nota. né? É. Então, aí por isso que eu acabei entrando no EGOV. Isso é bom, viu? Se todos puderem fazer isso, escolher uma entidade assistencial, entra lá no EGOV, né? Destina as suas notas fiscais para entidade X. Né? É importante a gente fazer isso. Né? E quem é ouro consegue fazer, o prata e o não E o conforme. bronze Quanto não. mais você usa o EGOV, Mas né? Mais você consegue dar benefícios para as entidades. o calendário desse cronograma, 2030, 2033 ou mais a longo prazo ainda, Rodrigo? Para os contribuintes, 31 de dezembro de 2032 termina. Em 1º de janeiro de 2033, ninguém mais paga ICMS, ISS, PIS e COFINS, só vai pagar os novos tributos, o IBS e CBS. Mas para os estados e municípios, como eu disse, a transição é de 50 anos. Imagina, vai migrando 2% ao ano esse critério da arrecadação da origem para o destino, da produção para o consumo. É um repasse para o fundo só, né? Isso, o repasse vai mudando 2% ao ano para os municípios e estados poderem se adaptar a essa nova metodologia. A legislação estadual, vou aproveitar a presença do deputado aqui, ela precisa ser alterada para ficar A compatível Constituição, sim. com a Precisamos alterar a Constituição. Constituição. Mas veja bem, né, até tem alguns entendimentos que não é necessário, né? Mas pode acontecer amanhã de uma empresa judicializar contra o IVA e dizer que não está na Constituição. Que a Constituição Federal foi alterada ou vai ser alterada? Foi alterada. Foi alterada. Já foi. Foi alterada. Então agora nós temos que alterar a Constituição estadual Estadual. para poder deixar ela igualzinha, vai ser as regras de transição. Para não E correr esse risco pra que não o deputado correr esse citou, risco. né? Qual que é a preocupação nossa que
Nós estamos num trabalho grande na Fiesp sobre os créditos de ICMS, que em 2032 acaba. Porque o Estado que não pagou a empresa até lá, ela pode securitizar isso em 20 anos. 20 anos, é isso aí. Aí acaba de quebrar as empresas. Né? Então isso é muito preocupante. Muito preocupante. A Federação das Indústrias de São Paulo, eu tenho reuniões já com o nosso presidente e para a gente tomar alguma providência para que isso não aconteça. Para que o Estado pague o que as empresas têm. Porque acabou o ICMS, acabou. Você não tem mais o que receber. Não consegue mais compensar. Não consegue fazer a compensação. Então, isso aí, e 32 parece que não, mas está aí. Está aí, está colado. Tá aí. A gente podia ficar aqui o dia todo, acho a semana toda falando esse papo importante e bacana para a gente esclarecer. Acredito eu que é uma forma da população entender mais fácil, né, Rodrigo? O auxílio do deputado, a sua prestação de esclarecimentos aqui como técnico, como especialista. E só tenho a agradecer a você, ao deputado Carlão Pignatari. Obrigado, Priscila. É importante o papel que a TV Alesp faz para orientar empresas, pessoas físicas, porque a reforma tributária vai afetar todo mundo. Estados, municípios, empresários e o consumidor. Todo mundo vai ser afetado. Então, eu tenho que agradecer aqui esse convite. Falar que eu aprendi, inclusive, de melhor técnica legislativa aqui com o deputado Carlão Pignatari. Falou corretamente. A gente precisa fazer alterações aqui no Estado de São Paulo em relação à Constituição Estadual para trazer a melhor técnica, para ter segurança jurídica. E agradecer que a gente fica à disposição para quantas vezes formos convidados. Vamos trazê-lo mais vezes, né, deputado? Sim. Priscila, obrigado. Eu quero agradecer. Eu quis aproveitar o Parlamento Aberto para a gente... É uma prestação de serviço à nossa comunidade, eu acho que é importante. Né? Então, agradecer muito ao Rodrigo Espada, né, que deixou lá os seus afazeres de uma associação grande, uma gigante, uma associação, né, que tem gerenciamento de plano de saúde, que tem gerenciamento de vários financiamentos para os nossos agentes fiscais da FR, e poder ficar aqui uma hora e pouco falando sobre reforma tributária. E ele participou arduamente disso nos últimos 2 anos, né, Rodrigo? Na verdade, desde 2015 eu estou nessa pauta. Ficou. Mas o debate legislativo eu estou desde 2020, você tem razão, lá em Brasília. Ficou 2 ou 3 anos, em 3 anos, né, toda semana em Brasília, para poder não deixar sair aberração contra São Paulo. Claro. Ele estava lá, não era defendendo o agente fiscal de renda, estava lá defendendo o Estado. Né? Por isso que é importante a gente ter pessoas com esse perfil, com esse gabarito. Por isso que eu digo sempre que a Secretaria da Fazenda de São Paulo é muito feliz de ter, né, os agentes fiscais de renda que tem, que são os guardiões do caixa do Estado. Né? Então está aí, o Rodrigo é uma pessoa especial. Agradecer muito, Rodrigo, se puder vir aqui. A você, Priscila. Eu que agradeço. Eu acho que hoje nós aprendemos bastante sobre reforma tributária e a gente fica muito preocupado, porque tudo que é novo, você sabe que o povo latino é o seguinte, né? Você chega uma coisa nova e fala, isso não vai dar certo. A primeira reação do latino é isso. Isso não vai dar certo. Isso não vai dar certo. Né? Você vai mudar a cor de uma coisa e fala, não, isso não vai dar certo. Isso é o latino. Né? E a gente tem... Isso não tem jeito de não dar certo. Os desafios são grandes, mas vai dar certo. Vai dar certo. Não tenho dúvida Unindo disso. as forças dos parlamentares, dos especialistas, dos técnicos e levando a comunicação para a população. Isso aí. Mais uma vez, muito obrigada pela participação de vocês. E você nos acompanhou pela TV, pela internet, a sua participação também é muito importante aqui no Parlamento Aberto. O programa de hoje termina agora, mas a gente fica sempre com a sua companhia na nossa programação. Até mais!